Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro do nosso grupo. Eu preciso só saber aqui aonde nós paramos na leitura. Vocês lembram aonde parou? Sim, não? Não estive na última terça, então não posso opinar. Mas pega a gravação depois, Paulo. Assistam as Vou gravações. pegar, vou pegar sim. Uhum. Eu estava viajando, então foi meio corrido, mas eu vou pegar. Uhum. Esse aqui é da introdução, esse aqui a gente trabalhou, né? Passou já. Com relação à melhora no quadro depressivo. Vocês se lembram? Ninguém se lembra onde parou? Eu aviso vocês sempre, falo, peguem, por favor. Porque eu trabalho com muitos grupos, com muita gente, e eu não dou conta de saber certinho aonde eu parei em cada grupo, não. Agora sabendo disso, então pode deixar que eu vou marcar aqui onde é que a gente vai parar Fica o bichinho. atento. Eu atendo em torno de 40 pacientes por semana. Aí eu dou as aulas no UESP, na pós, seminário, doutorado. Vira e mexe tem grupo de supervisão e discussão clínica aqui presencial aqui, né? Então eu também vou anotar agora, eu não sabia não, mas pode deixar que eu anoto. Por favor. Vamos por aqui então. O pensamento freudiano para as psicopatologias pode ser atualmente relacionado ao que é encontrado a partir das pesquisas no campo da epigenética e também das pesquisas focadas nas interações gene-ambiente. Em uma nota de rodapé no texto sobre a dinâmica da transferência, Freud escreve que os fenômenos psicopatológicos se produzem a partir de fatores inatos e de fatores acidentais, que estão relacionados com as experiências do indivíduo, tanto no campo do eu, quanto na história de seus antepassados. Vamos lá. Só para dar um parecer aqui para vocês a respeito dessa perspectiva, muitas pessoas acreditam que a psicanálise ela procuraria a doença no sentido do causa e efeito, né? Por exemplo, isso é um problema edípico, aí beleza, né? Então, é um problema edípico, então é um problema edípico. Vamos lá, a causa desse transtorno é edípico. Ou, isso aí é um problema traumático. Então vamos lá investigar o trauma, né? O que é o trauma? Bom, o trauma foi lá uma cena, né, que interpreta outra cena, e a partir daí a primeira cena se torna traumática. Bom, não é bem por aí. Hoje a gente sabe, com o próprio Freud, que o traumático era a interpretação, né, que é traumática, não a cena em si. Mesmo porque, se a cena fosse traumática, já de um primeiro momento nós teríamos os efeitos traumáticos, o que não é verdade, que não corresponde com a realidade, né? Então, para que haja o trauma, é necessário uma interpretação a respeito do que se viveu a partir de um segundo momento, de uma segunda vivência, né? E mais ainda, né, a partir dos elementos, tá, que a cultura, que a sociedade, de alguma maneira, oferta para que nós possamos ler aquilo que se passou, né? Então, nisso a gente vê aí já uma relação que não se trata de uma relação unívoca, né?
acontecimento, trauma, né? Bom, esses dias eu estava discutindo a respeito da função paterna e materna, e o papo foi mais ou menos por aí, né? Ah, não tem pai. Né? Isso é sempre traumático, porque não tem pai. Aí eu falei, não, pô, aonde que está isso aí? Né? Ah, não, mas porque é uma falta do pai, porque é uma presença, porque não sei o quê, porque não sei o que outro. Falei, gente, aonde? Da onde está tirando isso, né? E era um grupo bem... É um grupo bem interessante, né? De discussão e tal, mas a gente acaba vendo essas teorizações rasas, né? Do Freud. Bom, para o Freud, não só para ele, o que vai produzir o adoecimento, né, ou ainda o que a gente vai poder chamar de traumático, né, que vai ter como consequência, possivelmente, tá? Não é que é certeza que vai ter como consequência, possivelmente, um adoecimento. Se trata de uma série de acontecimentos, né? A leitura que se faz desses acontecimentos, a questão do acaso também, né? Quando ele entra e você não tem condições mínimas de elaborar aquilo que está acontecendo, aquilo que está se produzindo. Tá? Freud usa uma analogia de um cristal, né? Aí ele vai dizer que a gente pode pensar o trauma ou o adoecimento como um cristal que se quebra, mas ele não se quebra em qualquer lugar. Ele se quebra ali onde a estrutura era mais frágil. Tá? Isso é importantíssimo. Ou seja, na constituição da subjetividade, nós vamos ter alguns pontos, tá? Que não estão devidamente... bom, isso para todo mundo, tá, gente? Que não estão devidamente muito bem organizado, muito bem ordenado, né? E é aí que a gente vai ver as falhas, as quebras, as rachaduras, tá? Para quem se interessa sobre essa temática, essa é uma das aulas que eu costumo dar nas pós de Fundamentos da Psicanálise do ESP, sobre Introdução à Psicopatologia. E eu trabalho com o texto do Freud, tá lá no Conferências Introdutórias à Psicanálise, vocês pegam lá em 1916, e o Freud vai trabalhar sobre, no terceiro tema, ali são 3 temas, né, onde ele faz uma atualização da psicanálise ali em 1916. No terceiro tema, sobre a teoria geral das neuroses, ele vai trabalhar sobre fixação e libido, né? Ali vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou trazendo para vocês. Então, tem esse ponto. Segundo ponto, que é a questão da epigenética, né? A epigenética é uma teoria desenvolvida por Eric Kandel e alguns colaboradores. Eric Kandel ganha o Prêmio Nobel de Medicina, é um neurocientista, e ele... Eu acho que nos anos 2000 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, e ele fez ele produziu uma teoria bem interessante, que hoje nos permite repensar, né, isso que nós chamamos de cérebro. Até então, eu não sei aqui quantos de vocês, né, estudaram no cursinho, no colegial, quando existia isso, e os professores falavam que perdeu o neurônio, pronto. Não recupera, não regenera, né? Não se produz mais. Essa era uma teoria que estava muito em voga
né? E Eric Kandel, a partir das suas pesquisas, consegue, de alguma maneira, refutar essa teoria, dizendo que não, né? Que não, que os neurônios, que todas as células do corpo, né, que o próprio cérebro, ele tem a capacidade de regeneração, né? E mais, que essa regeneração ou essas alterações orgânicas, né, dependem necessariamente não apenas do corpo, como se fosse uma máquina, um mecanismo autogerenciável, né? Mas também do ambiente externo. Ou seja, Eric Kandel retoma, de alguma maneira, a sua maneira, a teoria de Lamarck. Conhecem Lamarck? Sim. Não conhecem? Lamarck, que foi o grande pedra no sapato do Darwin, Charles Darwin. Então, você tinha a ideia de Lamarck e você tinha a ideia de Darwin. A ideia de Darwin se sobressaiu. Agora, nós podemos pensar que talvez, né, Lamarck estivesse muito mais próximo disso que nós chamamos de humano, enquanto Darwin está muito mais próximo da ervilha. Porque, no fundo, hoje nós sabemos que... E não é de hoje isso, né? Por exemplo, como produz o câncer? Bom, estresse, alimentação... tem um microfone ligado, por gentileza, desliguem o microfone, gente. Eu não sei de quem que é que está ligado. Tá dando... alguém está com o microfone ligado? Sérgio, tô vendo o nome aqui. Oi, Sérgio, tudo bom? Deixa eu silenciar ele. Aí, pronto. Como é que tá o ritmo, gente? Tá bom? Tá muito parado? Tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, tá? Porque para avançar nesse artigo, a gente vai ter que ter isso muito bem organizadinho na nossa cabeça. Eu vou mandar alguns vídeos para vocês, tá? Lá no grupo, sobre epigenética, para vocês vão ver como que isso pode ser explicado. De uma maneira muito melhor do que o que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Então, no fundo, né, o que nós temos é que o ambiente, aquilo que a gente come, aquilo que a gente vive, né, isso afeta, de alguma maneira, o que nós chamamos de DNA. Isso afeta a síntese proteica. Isso a nível celular. Bom, se a gente tem muito estresse, um dos efeitos do estresse é a queda de cabelo. Agora tem uma coisa interessante, que eu não sei se vocês já foram atrás disso, mas eu conversei com uma dermatologista e ela disse para mim o seguinte, que o efeito da queda de cabelo, geralmente, ele se dá quando o estresse já passou. Já viram isso já? Já conhece? Sandra, conhece a teoria do... Não, mas assim, já faz todo sentido que seja assim, não conheço a teoria. Sempre Então, depois, né, que oi? acontece. A queda do cabelo sempre acontece depois. Por exemplo, para gestante também, né? É depois que tem a queda do cabelo. É. Não é durante... fortalece na gestação, quando tem o bebê, depois começa a cair o cabelo. Então, quando você falou, eu falei, Na questão da depressão, né, do estresse, geralmente, assim, passa-se por um momento estressante, né, muito estressante, contínuo, e aí depois você começa a ter alguns efeitos de queda de cabelo, né? Não é... Por isso que quando você está tendo queda de cabelo, você precisa ir numa pessoa
para avaliar, né? Como é que tá lá o cabelo, se tá o folículo, se é isso, se é aquilo. Porque se você corre e fala, meu Deus, tá caindo meu cabelo, vou ficar careca, não sei o que, se desespera. O que ela falou para mim é que isso acontece com alguma frequência, as pessoas procuram tratamento para queda de cabelo, e na verdade, quando ela faz a avaliação, os cabelos já estão nascendo novamente, né? Ou seja, tem muita gente que paga por um tratamento quando não precisava. Bom, isso aqui para falar para vocês das modificações fenotípicas, né? Que são essas modificações que a gente vai sentir, vivenciar, experienciar, perceber, né? A partir do momento em que há uma alteração na síntese proteica no nosso organismo. E isso tem a ver necessariamente com a relação que nós temos com o ambiente, com as pessoas, com o meio, tá? Aí entra a teoria da epigenética nos demonstrando, né, que isso acontece, tá? E isso que nós chamamos de genética não é o ator principal. A genética é coadjuvante. Isso muda muita coisa, né? E também explica muita coisa. Por que que gêmeos não têm as mesmas doenças? Por que que às vezes em uma família você tem lá doença, 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 opa, passa um, doença, passa dois, passa três e a doença desaparece? Ah, mas é genético, aí você precisa, não sei o que. Sim, mas tem. Quando você vai fazer os exames lá, você verifica que a pessoa continua com o gene. Só não está ativo. Tá? Por exemplo, aquele gene da doença celíaca. Tem muita gente que tem o gene da doença celíaca, mas não é celíaco. Por quê? Estilo de vida, cultura, né? O que come, o que deve comer. Posso Oi? falar, Marco? Bom dia. Bom dia, Sada. Tudo bem? Eu nem sei como que tá a minha câmera aí, porque eu não tô me vendo. Se eu tiver torta aí, tudo bem, tá? Hoje é feriado, tô em casa. Esses dias me chamaram para dar uma palestra sobre o Outubro Rosa, num espaço lá para idosos, né? Idosos e idosas. E aí, buscando um pouco da teoria, né, do conhecimento sobre o que é o câncer, porque não é a minha área, mas eu precisaria de adentrar. Então, eu assisti alguns vídeos sobre o que é genético e não genético, que é hereditário no câncer. E no câncer, como em todas, acho que em todas as doenças, todas são genéticas porque estão nos genes, mas nem todas são hereditárias, porque você pode ou não desenvolver. Então, acho que eu estou corroborando o que você fala, né? Uhum. Porque todas são genéticas, mas você não precisa desenvolvê-las, e nem todas são hereditárias. Isso. Não sei se eu confirmei, consegui. Sim, sim. E mais, né? Quando a gente chama de hereditário, né? É algo que a gente vai herdar, certo? Será que o que nós herdamos, Isso. será que o que nós herdamos são apenas cromossomos? Ou será que também, como diz o Freud aqui, não herdamos também a história da família, da cultura, da civilização, da raça, de um povo? Freud disse que o superego é hereditário. Olha que interessante. Bom, só para dar
Pode ser, né, Marcos? Eu acho que pode ser, não. Se ele falou, deve ser, né? Mas eu acho que faz muito sentido para mim, porque eu carrego um monte de coisas. O Freud disse que o superego da criança é o superego do pai. É. Vamos lá. No transtorno depressivo maior, por exemplo, tal como é descrito no DSM-5, em que não é possível encontrar um biomarcador específico para a causa da patologia, como apontado por Keynes. Esse artigo aqui foi publicado na revista Nature, tá? Em 2019, 2020, e eles fazem uma retomada de uma série de biomarcadores para tentar encontrar algum deles que fosse a causa da depressão, e não acharam, né? O único biomarcador que eles colocaram lá, não como causa, né, mas como uma relação de concomitância, foi o cortisol. Cortisol baixo, bom, você vai ter desânimo, cansaço, sonolência, preguiça, uma fraqueza, né? Uma certa um desinvestimento, né, libidinal mesmo no mundo externo. Veja que o fenômeno é muito próximo daquilo que nós vamos diagnosticar como depressão, que nós vamos chamar de depressão. O que é um diagnóstico, gente? No livro Primeiros Passos, aqui que a gente vai discutir, acredito que, né, logo, logo a gente vai entrar, porque está bem no comecinho lá. Eu discuto justamente essa questão do diagnóstico. Mas, assim, para hoje, a gente pode pensar que o diagnóstico é dar nome a um conjunto de sinais, né? Tá? Então, você tem lá uma série de fenômenos, e a partir dessa série de fenômenos, você organiza eles dando um nome para aquilo. Então, você pode, sim, ter uma depressão de causa orgânica. Nada impede. Mas daí, se você aumenta o cortisol, né, ou muda o estilo de vida dessa pessoa, acabou a depressão. A pergunta é, era depressão? Era, não era? Era. Então, Só que por falta de algumas eu acho que o componentes diagnóstico é químicos. equivocado. Você acha, Mar? Mas não era Porque, depressão. por exemplo, você pode ter um câncer na hipófise. Fica tratando a depressão em vez de tratar o câncer. Fica tratando a depressão em vez de tratar o cortisol. Percebe? Vai resolver alguma coisa? Mas se você deixa de tratar nesse momento que você percebe que está com uma falta de alguns elementos químicos, né? Ele não pode desencadear uma depressão realmente? Mas então, Algo que... o que eu quero discutir com vocês é isso. O que é a depressão? Se nós não temos, por exemplo, se você aumenta o cortisol, você tira o paciente da depressão. O problema era a depressão? Ou a depressão, ao invés de ser uma patologia, talvez poderia ser pensado como um sintoma de época. Então, se ele era o sintoma, o que veio antes do sintoma foi a falta dos... ajuda? Me ajuda aí. Falta de cortisol, um câncer da hipófise, Cortisol. o hipotiroidismo. A questão mais interessante é que existem pacientes que, quando submetidos a... Vamos lá, gente. Quantos pacientes vocês recebem na clínica que foram diagnosticados com depressão e não foi feito nenhum tipo de exame laboratorial?
Acho que todos. Pois é, eu tenho alguns aqui que foram feitos os exames. Inclusive, eu pergunto para os meus pacientes. Já foi fazer exame? Já passou pelo médico? Todos os pacientes que vêm com depressão, com pânico, com alguma coisa, já passou pelo médico? Quando tem algum sintoma físico, já foi no médico? Já investigou? Precisamos descartar as causas orgânicas. Porque, mais uma vez, com o que trabalha o analista? Com algo da ordem do inconsciente. Agora, se essa depressão é um hipotiroidismo, por exemplo... Ô, Marco, Oi? você diz que os seus pacientes aí, quando chegam com depressão, você fala sobre exame, né? Mesmo quando eles não têm efeito no corpo? Como assim? Não sente, estão deprimidos, entre aspas, teoricamente deprimidos, mas eles não têm nada no corpo, não tem dor, não sente nada, só está para baixo, assim, bem desistindo da vida, sem ânimo para viver, coisa e tal. Até esses, você pergunta se eles fizeram algum exame ou não? Não necessariamente. Geralmente quando a pessoa está... Estou pegando aqui o vídeo, né? Geralmente as pessoas já vêm já com alguma coisa, mas com algum exame, já passou pelo médico, né? Então, de alguma maneira, a gente já tem esse respaldo. Agora, Normalmente esses médicos são psiquiatras ou são clínico geral, normalmente? tanto Depende. faz. Tanto faz, Tanto né? faz. Para mim, basta que tenha passado pelos médicos e os médicos tenham dito que é estresse. Pessoal, eu vou colocar um videozinho aqui, tá? Estão vendo o vídeo? Sim. Que o nosso código genético determinava 100%. Tá saindo som? Sim? Durante muito Tá saindo o som. Antes para mim estava saindo, agora não está mais saindo o som. Agora o som. Parou o som. Tá com som agora? juntamente com outros fatores. Não. Sim, Agora para mim está entrou. saindo. Agora entrou. Cortou de novo o som, né? Marcos, você Sim. não quer recomeçar com o som? Porque ele está Cortou. cortando. Então elas começam a apresentar. Marcos, Oi? você não quer recomeçar para ver se o som fica bom? Tá. Por favor? Há muito tempo, os cientistas acreditaram que o nosso Vou pegar um código café, já genético vem. determinava 100% do que somos e que seria Som tá bom? praticamente impossível modificá-lo. Tá. Afinal, os genes que formam o nosso DNA carregam as principais informações sobre quem somos. São eles que dão instruções para as células que definirão desde a cor dos nossos olhos até o funcionamento dos nossos pulmões e a nossa propensão a doenças como câncer ou diabetes. Mas a vida que uma pessoa leva, juntamente com outros fatores, faz com que isso seja mais complexo. Imagine duas irmãs gêmeas. O DNA delas é exatamente o mesmo, mas suas vidas são bem diferentes. Uma tem uma rotina mais tranquila, a outra tem uma profissão estressante. Uma faz mais exercícios, mas a outra come melhor. Por isso, elas começam a apresentar diferentes características e, quem sabe, até a desenvolver doenças que a outra não tem. Como isso é possível se seu genoma é exatamente igual? O motivo é que o corpo humano tem uma maneira natural de ativar ou desativar alguns dos nossos genes em resposta ao ambiente ou ao estilo de vida que nós levamos, mas sem mudar a estrutura do DNA.
É o que se chama de epigenética. E o conjunto de substâncias químicas que marcam o genoma e dizem às células o que fazer com cada um dos genes é chamado de epigenoma. Pense no DNA como um manual de instruções de como a célula deve funcionar. Cada célula do seu corpo tem um desses manuais. O epigenoma é como se alguém pegasse um pacote de marcadores de texto coloridos para enfatizar partes diferentes do manual. Essa parte aqui é mais importante. Essa aqui eu prefiro que você não use. Mas como isso acontece? Cada célula do nosso corpo contém quase 2 metros de DNA. Para que ele caiba dentro de uma célula, o DNA se enrola em um conjunto de proteínas chamadas estonas e forma uma estrutura compacta. Mas isso significa que a célula nem sempre tem acesso fácil aos genes, algo necessário para que ela saiba como exercer suas funções. Aqui entra em jogo a epigenética. As marcas epigenéticas são marcadores químicos que agem sobre essa estrutura para imprimir nela instruções de como apertar ou soltar o DNA ao redor das estonas. Quando uma parte do DNA fica mais apertada, a célula pode não ter acesso à informação de alguns genes e eles ficam desativados. Outras marcas podem soltar trechos do DNA. Isso deixa genes mais acessíveis à célula e eles são ativados. Esse processo já acontece quando as primeiras células do embrião começam a se dividir. Por isso é tão importante para o bebê a alimentação da mãe, seu estado emocional e físico, os medicamentos e as vitaminas que ela toma durante a gravidez. Toda essa informação pode ser transmitida para o feto pelo sangue, em forma de sinais químicos. Se a dieta da mãe é pobre, o bebê poderia nascer mais propenso à obesidade, já que seu epigenoma o programou para armazenar mais calorias sempre que tiver comida. Esse fenômeno tem sido comprovado em diversos estudos com mulheres que passaram por períodos de fome prolongada, durante guerras, por exemplo. Mas os pais também participam disso. A maior parte das marcas epigenéticas dos pais é apagada já nos primeiros dias do embrião, mas agora já se sabe que algumas delas permanecem e podem ser passadas para os descendentes. Por exemplo, se o pai tinha o hábito de fumar muito no adolescência, isso poderia contribuir para uma expectativa de vida menor para os seus filhos e até para os seus netos. Mas o epigenoma age no corpo durante toda a nossa vida, não só na fase embrionária. Como no exemplo das gêmeas, nossos hábitos, nossa dieta, nossas experiências e o ambiente em que vivemos pode ativar ou desativar nossos genes. E é mais do que isso. A epigenética mostra que a natureza pode ter encontrado uma maneira de passar até traumas para as futuras gerações. Em um experimento, cientistas fizeram com que camundongos machos associassem o aroma da flor de cerejeira com a dor provocada por choques elétricos. Os ratinhos procriaram e seus filhos ficavam nervosos quando sentiam esse cheiro, mesmo sem nunca terem recebido choques. A terceira geração de camundongos, os netos dos primeiros, também demonstrou ter mais sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira do que a qualquer outro. Em seu DNA, os cientistas encontraram marcas epigenéticas em um gene responsável por codificar uma proteína receptora de odores. Em seu cérebro, esses ratinhos também tinham mais neurônios responsáveis por detectar o cheiro da flor de cerejeira. Mas isso não quer dizer que nós estamos predestinados a reviver as emoções dos nossos pais e avós. Os cientistas ainda estudam como esse tipo de transmissão epigenética de um trauma poderia acontecer em humanos. Mas eles acreditam que seria possível reprogramar esse mesmo mecanismo para nos tornar mais saudáveis, já que as marcas epigenéticas podem ser reversíveis. E isso abre um enorme universo de possibilidades no mundo científico. Por exemplo, há estudos para criar medicamentos que permitem remover marcas do epigenoma que favorecem a aparição de certos tumores. A epigenética também pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, lúpus e até o mal de Alzheimer e alguns vícios. A questão agora é como desenvolver tratamentos que atuem somente nos marcadores prejudiciais sem impactar os positivos. A epigenética prova que nem tudo está escrito nos nossos genes. Temos em nossas mãos o poder de influenciar positivamente nosso genoma através de escolhas saudáveis e de ajudar pessoas que não puderam fazer essas escolhas. Isso pode trazer benefícios não só a nós mesmos, como também às futuras gerações. Ai, que lindo, né, gostou, gente? deixa aqui os seus comentários que a gente vai tentar responder e continue acompanhando os nossos vídeos. Marco, você não acha que isso influencia na subjetividade? Claro que...
Mas é aquilo que o Freud escreveu em 1912 lá, né? 1912, a dinâmica da transferência. É onde eu entrei com vocês com o texto, né? Olha que bonitinho, Freud quase descobriu o neurônio, quase descobriu a epigenética. Faltou só 100 anos. O que vocês acharam, gente, desse vídeo? Acho meio assustador. Já tinham pensado por essa perspectiva ou não? Acho um pouco invasivo também. Não sei se eu estou divagando, mas foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Meio que programação, meio robótica, assim, sabe? Moçada, Guardadas as proporções do legal, né? Do legal. Agora, eu não sei se eu estou entendendo onde você quer chegar. O que nós fazemos com a psicanálise é isso, é um tratamento epigenético. Mas a gente não está tirando com a mão, depende muito do outro, né? Da aceitação ou não. Você nunca teve um paciente, ou na tua vida mesmo, na tua análise, que disse, parece que tirou com a mão depois que eu vim aqui? No sentido real. No sentido real. No sentido real mesmo. Sei. Sei lá, Marco. Então vai, fala aí. No sentido real. Eu tô aí com a Cláudia. Pode ser usado para o bem e para o mal, né? É nesse sentido que eu quero. Análise, como qualquer coisa, gente. Veja, o que está em cena com a epigenética agora, né, é que hoje a gente pode discutir, né, se o nosso tratamento é eficaz, não apenas se, né, mas quais as consequências do nosso trabalho clínico na vida dessas pessoas. Porque, veja, a discussão que se tinha até um tempo atrás é que a psicanálise não era eficaz. Até hoje tem uns trouxas que continuam nessa ideia, né? Por mais que a gente publique, diga, afirme, mostre, traga dados, o pessoal ainda continua falando isso nas universidades. Aí depois que a psicanálise ela era meramente uma experiência estética. Quem fala que a psicanálise é uma experiência estética, que foi um dos grandes cognitivistas, neurocientistas cognitivistas, que teve aqui na América do Sul fazendo uma fala bem importante, né? Ele está jogando fora a teoria de Darwin, de Lamarck, não só de Freud, de Kendall. Nota que talvez essas pesquisas aí no terreno da epigenética, elas podem acabar com o nosso trabalho. Não precisa mais de psicanálise, né? Se você souber como codificar, decodificar o gene. Mas isso são promessas, tá? Desde o Freud já falava disso já, né? Que um dia não seria preciso psicanálise e tal, porque, né, a ciência iria encontrar outros meios, né? Isso aí, não sei se até que ponto que... Eu não sei até que ponto, né, que um trabalho quase que artesanal do analista seria dispensável ou trocado por ingerir um comprimido todo dia, por exemplo. Que a gente sabe, no tratamento psicanalítico, que mais do que, né, tirar sintoma, tirar trauma e por aí vai, o que está em jogo ali é a transformação de uma subjetividade. E isso, eu não sei se um comprimido vai fazer. Mas foi nesse sentido que eu vi o vídeo, entendeu? Como se ele fosse um Votril, um Prozac, esses outros medicamentos, e que atingissem exatamente essas áreas nas quais a gente tem o poder de escolha se sim ou não. Aí ele vai lá, elimina essa condição, entendeu? E aí, se você quer ou não continuar naquilo, você não tem porque foi tirado.
Foi nesse sentido que eu vi, mas eu talvez tenha ido muito longe. Não Não, sei. Sara, a tua preocupação é da Cláudia, então é bem real, né? Agora, nós já temos uma medicação que faz isso, né? Mas a gente, enquanto analista, aqui, enquanto você, porque eu não sou analista, eu sou psicóloga, mas a gente, enquanto aqui trabalhando nessa área, a gente se preocupa com essa questão do medicamento, eliminar essa condição do paciente se posicionar perante a própria história. Não, mas nós já temos uma medicação que faz isso, né? Que é Isso. que é a Ritalina, Aham. né? A Ritalina tira, se não 100%, boa parte da subjetividade das crianças. Não, Uhum. não é nenhum nem 200 pais, né? É muito mais que relatam isso, né? Parece que o meu filho é outro. Uhum. Entendi, Marco. Vou assistir a sua aula de novo, ver o vídeo de novo, assistir esse encontro para captar melhor. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para a responsabilidade, né, que nós devemos ter como analistas ao começar a se dar conta de que a nossa experiência produz efeitos, né, para além desses mensuráveis, observáveis. Né? Sim, ficou claro agora. Foi muito bom. Muito legal, entendi bem. Eu vi com essa dimensão mesmo, do quanto é profundo, complexo, e essa questão de você arrastar, né, essa questão da epigenética mesmo, de você transmitir por gerações, é uma coisa muito profunda, muito forte, e quando qualquer escolha que façamos possa ter efeito muito maior do que a gente possa imaginar, sabe? Pois é. Pois é. Ou seja, os nossos atos modificam o futuro. Nós temos em mãos a possibilidade de mudar não só o presente, mas o futuro. Não foi isso que o Freud disse? Que a psicanálise também muda o destino? É. Inclusive, em um dos textos ele diz neurose de destino. Quantas pessoas a gente não recebe na clínica que sabe o que vai acontecer antes de acontecer, né? Ou seja, não namora porque tem certeza absoluta que o próximo namorado vai ser de novo alguém que vai trair, que vai machucar, que vai fazer mal, que vai... Né? É uma certeza absoluta de que isso vai acontecer. E sempre vai além de fatos, né? Do tipo, não é porque aconteceu. É que ela vem, é muito raiz, né? Muito de dentro. Ela tem certeza que assim, e assim, às vezes eu ouço isso, que todos os meus familiares, todas as mulheres da minha família, tem um paciente que diz exatamente essa frase, todas as mulheres da minha família já foram traídas. Então, eu tenho, assim, eu já sei, eu tenho certeza que eu serei também, mas não é só, você fica numa questão do fato em si, do que aconteceu, é muito raiz, é muito de dentro, assim, ela tem essa convicção. Isso. E aí o caminhar dela está levando, exatamente o que você disse, você vê que, olha, está indo mais uma vez nessa direção. Mas, Marco, Oi. mas eu acho que isso é possível mudar isso na análise, porque, na realidade, o que eu entendo é que isso aí é a repetição, né? Então, eu entendo como se fosse uma trilha que você já conhece e que você vai por ela. Se você estiver trabalhando isso de maneira que você possa pegar uma foice e começar a cortar a vegetação e tentar construir uma outra trilha, com esse trabalho analítico, você pode fazer outras escolhas e não repetir, né, mais daquele jeito, né? E no final você falou uma coisa muito importante, não repetir mais daquele jeito, mas talvez repetir de outro. Sim, né? Mas é possível, né? Claro, claro. Então, eu conheço bem isso. O nosso trabalho todo, né, visa a fazer cessar de alguma maneira, né,
Isso que se repete, né? E justamente isso que se repete tem a ver com uma história, com uma hereditariedade, com uma marca, né? Só que isso, vamos lá, não tem como a gente dizer que está no gene. E tem a ver também, né, Marco, com o aprendizado infantil, né? Nós temos. Nós aprendemos isso, nós fomos escolados disso aí. E tem uma parte até que a gente lembra, consciente, né? Mas tem coisas que a gente nem tem. O que eu tô querendo colocar para vocês aqui, problematizar, é isso, né? Olha, pode ser que esteja no gene, mas a gente não tem essa dimensão de saber que esse gene decodifica, por exemplo, o medo da flor de cerejeira ou o dedo podre na escolha de alguém para casar. Não tem como saber. Agora, o que a gente sabe é que no relato dos pacientes, né, aparecem essas falas: todas as mulheres da minha família foram traídas. Aí tem uma série de intervenções possíveis, né? Bom, você já foi traída? Já. Isso te faz mulher na tua família? Né? É um lugar, né? Mulher traída. Ou então, e os homens? Já foram traídos também? Né? Assim, a ideia é a gente poder ir desconstruindo isso, né? Aos poucos. Mas aos poucos, leva tempo, não é uma coisa de uma vez. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui com essa ideia da epigenética é para a gente ver como o nosso tratamento, né, ele interfere nesse corpo a ponto de ter alteração gênica. Né? Alteração gênica não, né? Acho que o termo melhor é na transcrição, né? Alterar a transcrição. A coisa está lá, né? Mas... Marco. Oi. Uma pergunta. Você mencionou que agora você pergunta, né, se o paciente já foi ao médico e tal, mas qual o critério para perguntar isso? O que o paciente apresenta para a gente poder perguntar ou, de repente, imaginar algo assim? Cláudia, nas entrevistas preliminares. Entrevistas preliminares são entrevistas. Tá? Você te fala, não sei o que, tá tomando medicação, tá medicado, o que toma medicação de uso contínuo. Tá? Por exemplo, tem mulheres que vão no ginecologista com, acho que é dismenorreia que fala, né? Que é a dor de cólica menstrual. E o ginecologista, em vez de trabalhar com dieta, dá um antidepressivo. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Agora, nós sabemos que alguns alimentos, né, reduzem muito a TPM. Reduz muito. Tá? É mais fácil você trabalhar tomando um comprimido do que mudando um estilo inteiro de vida. Bom, respondi, Cláudia? Respondeu, sim. Uhum. Obrigada. Em nosso dia a dia clínico, consegue-se verificar essa questão por outro viés. Não através de exames de neuroimagens ou bioquímicos, mas através do relato dos pacientes que informam sobre a depressão irromper em determinado momento da vida do mesmo, por exemplo, mas não apenas, quando ele se dá conta de uma cena traumática. Essa interação do paciente com sua própria narrativa, não é com a sua própria história, com a sua própria narrativa, né? Pode construir ou desconstruir um quadro depressivo. Esse achado clínico está de acordo com o que escreve Dunker ao afirmar que a depressão, embora não tenha uma origem e causa definida, pode ser tratada pela via da palavra, pelo método analítico.
e, mais ainda, faz efeito no corpo. De acordo com Dunker, esse livro aqui, pessoal, é aquele Autobiografia da Depressão, tá? De acordo com Dunker, a prática da psicanálise consiste em verificar todo o valor que a fala tem, na forma de uma narrativa do sujeito, tanto para a produção de uma determinada patologia quanto para a sua cura. Pensar a questão da epigenética é pensar o organismo sendo afetado por aquilo que causa enquanto sujeitos, a saber, de acordo com o ensino de Lacan, a linguagem. Em artigo publicado no World Psychiatry, os pesquisadores Fonad e colaboradores realizaram um estudo controlado randomizado com 129 pacientes selecionados para o tratamento de depressão maior. Um dos critérios para a escolha dos pacientes era que eles deveriam ter passado já por pelo menos mais 2 tipos de tratamento e não terem alcançado melhora significativa no quadro. Eles foram divididos em 2 grupos distintos. O primeiro grupo foi conduzido para o tratamento psicanalítico, em conjunto com o tratamento usual no Reino Unido, seguindo o guideline estabelecido para a depressão maior, 67 pacientes. O segundo grupo beneficiou-se apenas do atendimento prescrito no guideline, 62. Todos os pacientes foram avaliados na entrada do tratamento, 6, 12 e 18 meses no decorrer do tratamento, e também 24, 30 e 42 meses após findado o tratamento, depois que termina o tratamento. Durante o tratamento, não foi observada diferença significativa entre os 2 grupos. No entanto, após o término do tratamento, após 42 meses, 44% dos pacientes tratados com psicanálise deixaram de ser enquadrados nos critérios de depressão maior, de acordo com o DSM-4. Já para o grupo controle, apenas 10% foram beneficiados da mesma maneira, ou seja, 34% a mais. Isso é pouco? Não. Não é pouco, gente. Porque aqui nós estamos falando de pacientes refratários a outras modalidades de tratamento. Os famosos pacientes difíceis, né? Os pacientes que não aderem, os pacientes que não ficam, os pacientes que não tomam remédio direito, os pacientes que vão para uma série de outras terapêuticas. A partir do que foi demonstrado até este momento, pode-se verificar que a psicanálise pode produzir a remissão do quadro depressivo. Pode-se dizer ainda que com alguma cautela, que a psicanálise tem demonstrado que é possível, através do tratamento criado por Freud, a cura para a depressão em alguns casos. Se a psicanálise trabalha apenas com a fala e não tem nenhum outro tipo de interação com o paciente, senão esta interação discursiva, que veicula uma série de afetos que se desdobram para além do objetivo de uma terapia, cujo foco é a redução da sintomatologia, pode-se dizer que a cura em psicanálise é produto da experiência de fala em transferência, conforme afirmam diversos autores que versam sobre essa temática desde Freud, passando por Lacan e, posteriormente, Doutor, Nasio, Dunker, entre outros. Dúvidas? Marquem onde paramos hoje. O que acharam, gente? Muito bom. Muita coisa de neurociência hoje? Excelente. Bom. Percebam que se nós tivéssemos um determinado tratamento, tá? Como se fosse a dipirona para dor de cabeça, nós não alcançaríamos esses resultados após findado o tratamento psicanalítico. Então,
embora nós não possamos provar, né, que a psicanálise altera de alguma maneira epigeneticamente, né, o corpo, nós temos evidências disso. Na medida em que os pacientes que saem do tratamento psicanalítico, além de saírem diferentes, quando acontece qualquer coisa na vida deles, eles relatam, quando retornam ao tratamento, né, ou sem retornar, mas eles relatam que eles são outras pessoas, já não são mais os mesmos, né? Isso é muito belo, né? Mas também muito problemático, porque será que nós estamos aptos, né, com o nosso trabalho de produzir esse efeito nos pacientes que nos procuram? Bom, por isso a discussão nossa de quinta-feira. Pessoal, nessa quinta e na próxima terça eu não vou estar presente, tá? Isso, eu vou estar viajando de férias, graças a Deus, férias, tirar uma semana de férias. Mas a minha sugestão é a mesma. Abram o link, façam as discussões e depois a gente entra na próxima semana para conversar, tá bom? Então você vai passar os links, é isso? Mesmo estando de férias? Cara, eu acho que dessa vez não, mas vocês podem abrir pelo Meeting, pelo Zoom mesmo, né? Acho que não tem problema, não, tá bom? Só gravem, por favor, para a gente poder acompanhar depois. Beleza? Beleza. Espero que tenham gostado, gente. Boas férias. Um beijo. Ótimo encontro. Boas férias. Boas férias, hein? Tchau.